Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, sexta-feira, 19 de junho de 2020. O dia de hoje é o dia da gente fazer o resumo dos nossos requerimentos, resumo dos nossos trabalhos apresentados na segunda e na quinta-feira. Mas antes de a gente falar um pouco do nosso requerimento, a gente vai ter o nosso convidado de hoje. A gente vai falar sobre a questão do desemprego, a questão do plano do governo federal das privatizações, do sucateamento da Petrobras. Nós estamos sentindo isso na pele também na área portuária, umas demandas para que gere desemprego muito grande. E hoje nós vamos com o nosso convidado, nosso amigo, companheiro petroleiro, Fábio Melo, trabalhador portuário, não, petroleiro, que fez a manifestação junto aos sindicatos na Praça Mauá hoje, contra essa questão das transferências de 937 trabalhadores para a unidade do Rio de Janeiro. Queria falar com o Fábio Melo, esteja presente aqui com a gente. Fábio, boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Chico. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem? Estou te ouvindo bem. Eu estava falando aqui, Fábio, que o governo federal tem colocado uma pauta de privatizações, né? E o Porto de Santos e a Petrobras, praticamente, é uma questão de honra deles, está sucateando cada vez mais. E hoje vocês fizeram aí, os sindicatos, juntamente com os trabalhadores petroleiros, fizeram a manifestação pedindo aí o apoio do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, no sentido que a Petrobras não venha a ser sucateada, porque aos poucos já está fazendo isso, né? Está eliminando algumas funções aqui. Eu queria que você explicasse para os nossos amigos do Facebook como que você tem agido, como os trabalhadores estão apreensivos, até porque isso vai afetar não só a cidade de Santos, mas sim toda a região, o estado de São Paulo, porque foi uma luta muito grande trazer a base da Petrobras para Santos por conta dos royalties, né? Porque o nosso pré-sal está aqui, né? No litoral sul aqui, e não podemos perder isso. Então o prefeito tem que entrar nessa luta, os deputados federais aqui da região do estado de São Paulo têm que entrar na luta também, porque senão praticamente vai ser um desemprego em massa, toda a região. Eu queria que você falasse na categoria, como que está sentindo isso, como que você tem sentido aos poucos esse sucateamento aí. Fala para nós aí, Fábio. Obrigado, Chico. Boa noite aí, quem acompanha aí o canal do Chico. Muito importante essa oportunidade de a gente estar podendo conversar com a população de Santos sobre o que está acontecendo na Petrobras e especialmente aqui na nossa região. A gente tem que voltar um pouquinho no passado para o pessoal entender, de fato, o que é o pré-sal, né? E que é uma realidade. Ainda existe algumas pessoas que falam que o pré-sal não existe, que foi uma grande falácia, e eu quero aqui, como trabalhador petroleiro, desmentir isso, né? Realmente o pré-sal é uma realidade. O Brasil hoje detém aí vários poços mapeados e já em produção. Inclusive, a Bacia de Santos, para quem não sabe, né, ela tem o nome de Bacia de Santos, mas ela é compreendida entre aí o sul do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, e o norte de Santa Catarina. E aí o pessoal tem que entender, né, o porquê que São Paulo e Santos, em particular, foi escolhido, porque a gente está bem no meio de todo esse complexo já mapeado. Então, no governo anterior, governo passado, escolheu uma política que, no meu entendimento, é a mais adequada, uma política onde que as riquezas minerais, os recursos sejam distribuídos por maior número de brasileiros possível. E a Petrobras, ela tem esse papel, uma empresa estatal de energia, né, que aceitou o desafio, e deixar claro aí, pessoal, que em 2000, o finalzinho da década de 90, começo de 2000, já havia os estudos sobre essa camada do pré-sal e essa possível reserva de jazidas aí com bilhões de barris de petróleo. Só que precisava
ter coragem para fazer isso. E a Shell, ela teve essa oportunidade de explorar essa riqueza, né? Só que foi até 3 mil e poucos metros, achou que era muito investimento e não teve a coragem para continuar isso, e entregou. Inclusive, se eu não me engano, é o Campo de Lula, hoje um dos maiores produtores aí, da atualidade, né? A Petrobras recebeu esse desafio, né? E empenhou todos os seus esforços, e hoje a gente pode dizer que nós temos aí essa riqueza. Só para vocês terem uma ideia, o volume de produção de cada plataforma é de 70 a 100 mil barris de petróleo. Então, nós estamos falando de volumes altíssimos de produção. E isso aqui só na camada pré-sal da Bacia de Santos, que compreende todos os estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós já estamos aí com a produção superando já quase 60% de tudo que é produzido no Brasil. Então, é importante começar a discussão dando informação. Sim. O Estado de São Paulo, como é que está nessa questão de produção? Nós partimos de uma situação nos anos 2000, antes da situação dessa epopeia da Petrobras, e que consolidou, de um estado de zero. São Paulo produzia zero, era concentrado a produção na Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, lá no Manaus, lá em Urucu, na província petrolífera de Urucu, e o Rio de Janeiro. São Paulo, até então, produzia gás aqui em Merluza, mas óleo em si era muito pouco, não nos produzia nada. Hoje, o estado de São Paulo já é responsável por 10% da produção. Quer dizer, é muita coisa. Nós estamos falando que existe, sim, a possibilidade, está acontecendo, e por uma questão de vontade e desejo da Petrobras, infelizmente, depois do golpe, né, para quem não gosta, a troca intempestiva do poder, mas para mim foi um golpe jurídico parlamentar que o Brasil sofreu. Após essa manobra, a gente vê que a Petrobras ela começa a deixar de ter essa função estratégica e de divisão de riquezas Brasil afora, e passa a ser uma empresa concentradora e de desmonte. Ela vem sendo desmontada e concentrando novamente ao Rio de Janeiro, né? E isso ficou... Ô, Chico, se quiser interromper, tu dá aquela tesourada. Eu queria que você fez uma introdução muito boa, no sentido porque o Estado de São Paulo não tinha nada, né? Até para as pessoas entender, para entender o que vai perder, porque vou perder. Vai perder o quê? Você não tinha nada, você começou a produzir petróleo, hoje já representa 10% de toda a reserva petrolífera do Brasil, né? 10% só produzido só aqui no estado de São Paulo, e aí entende-se aqui na Bacia de Santos, né? Que você tem aí essas plataformas que você colocou, o emprego que gerou diretamente na Petrobras, indiretamente, também eu queria que você falasse quanto emprego gera indiretamente quando você tem esse serviço aqui, porque tem uma cadeia produtiva, não é só petroleiro. Você tem o petroleiro que está ali diretamente, mas indiretamente tem uma cadeia que depende disso, rede hoteleira, a questão do que tinha em Praia Grande, lá, o aeroporto, que também fecharam para sucatear, para justificar para ir lá para o Rio de Janeiro. Então, eu queria que você explicasse um pouco quantos empregos nós já estamos perdendo com esse sucateamento do governo federal, e a gente poderia perder muito mais, né? Que a gente vai perder questão social e podemos perder a questão ambiental também, que eu queria que você se aprofundasse nessa questão. Pô, Chico, obrigado, cara. Inclusive, é importante que você falou, porque a gente tem um exemplo que é justamente nesse ponto que eu ia entrar, e a sua intervenção foi perfeita. Então, a Petrobras escolheu estabelecer aqui em Santos. Pô, mas o que tinha em Santos? Não tinha nada em relação a isso. Então, estrategicamente, se escolheu aqui, nós tínhamos a plataforma de Merluza, que operava, os embarques eram feitos até na refinaria Presidente Bernardes, né? Eram ali, e era uma plataforma de gás. E, a partir daí, se decidiu explorar o pré-sal e construir uma plataforma que chama plataforma de
mexilhão. Essa plataforma de mexilhão foi um dos primeiros empreendimentos aqui no estado de São Paulo, e o pessoal tem que entender que para o pré-sal acontecer e você explorar o gás, você tem que fazer um investimento. Por quê? Porque o subproduto do petróleo é o gás. E você, ambientalmente, que é importante, você não pode queimar o gás no flare. Então foi feita uma plataforma, a primeira plataforma do pré-sal, para esse mega empreendimento, foi a plataforma de mexilhão. Essa plataforma de mexilhão, e junto com isso construir um gasoduto que chega na cidade de Caraguatatuba, onde tem a UTGCA. Então, começou aí, e a sede do pré-sal foi escolhida para ser aqui em Santos, porque é próximo da capital, e ficar tudo concentrado aqui, e os voos, foi feito um investimento para sair esse embarque da refinaria para o aeroporto de Itanhaém. Foi investido 14 milhões de reais naquela cidade, 14 milhões de reais, naquele aeroporto, onde foi feita toda uma infraestrutura, e a cidade viveu esse boom e essa situação econômica privilegiada de sediar operações da Petrobras no quesito do transporte aéreo. Então, Itaém desenvolveu a rede hoteleira, a situação do transporte, a parte dos restaurantes, e para o Chico, não sei se sabe, mas o telespectador, para ficar sabendo, quando está mau tempo e não voa, o helicóptero não consegue voar por questão de segurança, o petroleiro já está lá, ele não vai voltar para casa. Às vezes tem gente que mora em outros estados e tudo, então ele é alojado na rede hoteleira da cidade. Então Itaém, ela viveu isso, né? E tudo estava consolidando para isso. Inclusive, durante toda a sondagem, todas as pesquisas que foram feitas, o aeroporto de Itaém também servia para essas plataformas de prospecção. E estava tudo pronto. Construíram um prédio aqui, gerou emprego desde a fundação, desde a compra do terreno até a construção, e realmente se tornou uma realidade. O projeto era para 3 torres, temos uma torre funcionando, e infelizmente começou a mudar as coisas depois aí da situação aí da troca do poder. Aí o primeiro passo foi em 2018, como a Petrobras do nada chegou e falou que por um desacordo comercial com o consórcio Voa São Paulo, que aí é o lance da privatização, né? Antes o aeroporto de Itaém era administrado pela DAESP, né, que era uma empresa estatal que cuidava dos aeroportos. E aí foi privatizado aí para esse consórcio Voa São Paulo, e aí teve uma desinteligência ali econômica, tipo assim, vou criar uma dificuldade para vender uma facilidade, mas eles não sabiam que a Petrobras tinha já a intenção de sair daqui. E nesse momento, deu um primeiro problema e acendeu a primeira luz amarela. Foi onde a Petrobras do nada falou, largou a mão dos 14 milhões de reais investidos no aeroporto e falou que não ia operar mais lá, por esse desacordo. E aí a gente foi procurar saber, a gente é trabalhador da Petrobras, a gente viu que já existia um pano de fundo para a retirada da Petrobras de São Paulo sediar. Só que o nosso sindicato é aguerrido, fizemos as ações e tudo, e parou o voo lá, mas garantimos aí o transporte para os trabalhadores, fomos até a cidade de Itaém, fizemos um protesto e tudo, só que infelizmente não teve eco, e hoje a cidade de Itaém amarga. Aquele aeroporto lá, fabuloso, está funcionando só para o Neymar chegar aqui. Essa é a grande realidade, é um absurdo. E se você for fazer uma incursão lá na cidade de Itaém, você vai ver como aquela cidade lamenta de não estar mais sediando aí as operações aéreas da Petrobras. E agora, o que fez a gente fazer esse barulho todo de novo? Porque quando foi em 2019, houve também uma outra manobra dentro do sistema Petrobras. Os engenheiros de campo, de poços, chegou uma determinação que todos teriam que ficar concentrados no Rio de Janeiro. Estão falando da ordem de 20 e poucos profissionais que estavam lotados aqui. A segunda luz amarela. Não vou ter engenheiro de campo aqui, sede do pré-sal e tal. Ainda em 2019, veio uma notícia que todos o setor de geofísica, os geólogos, o pessoal da geofísica, que é
um importante setor de pesquisa. Né? Pesquisa, né? Isso, importante setor de pesquisa, responsável por essa riqueza aí, também não ia mais ficar aqui em Santos, na UOBS. Inclusive o laboratório de geofísica ia ser desativado, e foi desativado. E aí nós estamos falando da ordem de 75, 80 trabalhadores, que também, compulsoriamente, porque todos que vêm para Santos amam essa cidade. Nossa cidade é maravilhosa, nossa região é muito boa, e o pessoal gosta de vir para cá, e são obrigados a mudar de volta para ir para o Rio de Janeiro a toque de caixa. Nós agimos também, tudo, e aconteceu isso. Agora, por fim, agora em 2020, aí veio a notícia que fez com que a gente teve que botar a boca no trombone, que é a mudança aí do domicílio de 937 trabalhadores ligados à operação das nossas 7 plataformas do pré-sal paulista, que do nada eles vão mudar o domicílio laboral deles para o Rio de Janeiro. E isso é muito ruim. Por quê? Porque acende aí a luz vermelha. Porque se eu já não tenho mais o departamento de engenharia de poços aqui, se eu não tenho mais o departamento de laboratório de geologia e estudo geofísico e esses profissionais, se toda a minha operação vai ficar lotada no Rio de Janeiro, o prédio, a OBS, que é onde ficam as gerências de cada plataforma, a parte de suporte, RH, contas a pagar, compras, a parte da saúde ocupacional, tudo isso, essa estrutura, vive em função das 7 plataformas e desses trabalhadores. Ora, para que a Petrobras vai manter algo aqui se nada está ligado mais à operação aqui? Né? Na realidade, fica desconectado a parte operacional da parte administrativa, que não é uma estratégia de nenhuma empresa do mundo de se conectar, tem que estar junto, estar próximo, né? Sim, e se a gente não faz essa denúncia, tudo isso é feito abaixo dos panos, né? E a sociedade não sabe. E o pior disso, que existe uma maldade na gestão do Bolsonaro e em particular do Castelo Branco, eles usam a pandemia para fazer essas coisas. Se a gente for lá agora no prédio da OABS, tem cerca de 100 e poucos trabalhadores que são mais essenciais, que não tem como fazer o serviço em home office. O restante está tudo em home office. Então, quer dizer, para ele desativar esse prédio durante a pandemia ou no final da pandemia e ninguém ficar sabendo, é fácil. Mas foi por isso que, infelizmente, a gente teve que ir para o enfrentamento. Fizemos aí o primeiro ato no Valongo, lá na frente de um ato simbólico no sábado, teve a cobertura também da mídia, né? Nós fizemos essa discussão e hoje nós tivemos que fazer o segundo. Por que fizemos em frente à prefeitura? Porque a gente mandou um ofício para o prefeito da cidade, Paulo Alexandre, e ele também é presidente do Condesb, para a gente justamente conversar com ele, para que ele possa ficar também atento, porque a Petrobras ela é uma empresa importante e o pré-sal é uma realidade. E esse problema não é só o problema da cidade de Santos, né? É um problema da cidade de São Paulo. Por quê? Veja bem, o pré-sal, uma questão de tempo, talvez comece a explorar aqui mais ao sul, certo? Para o lado mais de São Paulo. Está ali na região do litoral norte, pode vir mais ao sul. Ora, vocês lembram daquele vazamento que teve lá no Nordeste, que até agora ninguém descobriu quem foi que vazou, o que foi e tal? Isso se chama o ônus do negócio, né? Que é o risco ambiental e tudo. Ora, São Paulo tem campos de petróleo ao largo da sua costa. E não vai sediar mais o pré-sal? Petrobras vai jogar tudo para o Rio de Janeiro? E aí, daqui a pouco, começam a explorar isso aqui, tem um vazamento, nós vamos ter esse ônus de poluir o nosso litoral, e o bônus, que é a geração de emprego, toda a geração aí, na parte econômica de lucros, a gente perde. E isso já está consolidado na cidade de Santos. Já foi feito esse passo... Eu queria fazer um parênteses aí. Pode Fábio. fazer, Chico. É importante a gente fazer um parênteses, porque assim, você falou muito bem, o ônus vai ficar na nosso estado, nossa cidade, e o bônus vai ficar no Rio de Janeiro. Isso, lá atrás, já tinha um lobby dos atores que
que defendia que a plataforma, que o escritório seria no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem que os governadores estavam se degladiando e tinha aí, na época, o senador Aloysio Mercadante lutou muito para que essa plataforma viesse para Santos, justamente com a nossa vereadora Thelma de Souza também, para poder gerar essa distribuição de renda, gerar também essa questão do royalties na cidade. Então, quando você fala que é uma luta que não é só dos trabalhadores petroleiros, concordo com você, é a luta da cidade. Tanto que teve a moção de repúdio contra essa decisão de transferência na Câmara Municipal, todos assinaram a moção, e aí eu acho que você tem até cópia dessa moção. Então, assim, nós temos que os agentes públicos de Santos, a Câmara, o prefeito da cidade, da região, principalmente de Santos, que se manifeste, que vá buscar mais força com o Estado de São Paulo para que o governador também se manifeste. Porque o royalties vai vai perder todo mundo. Como você mesmo falou, eles estão usando a pandemia aí, num momento tão difícil que nós estamos passando, onde naquela reunião do Ministério, o próprio ministro do Meio Ambiente falou, vamos passar a boiada toda agora, vamos passar a boiada ambiental, a boiada do porto, que tem uma portaria que eles inventaram agora do porto diferente, a boiada da questão da transferência da Petrobras, sucateamento da Petrobras, e por aí vai. Eu acho que é importante que a população saiba disso, porque, como se diz, antes na calada da noite, agora na questão do Covid-19, as pessoas não podem sair, estão em home office, não estão sabendo o que está acontecendo. Quando voltarem, está mais trabalhando aqui, dá uma passagem para ir para o Rio de Janeiro, porque é complicado essa situação. Então, eu queria aqui também cumprimentar as pessoas que estão aqui, entrando aqui, a Márcia, Ânia Cardoso, o João Carlos Garcia, a Marcele, o Armando Lins, colocar que vocês podem fazer pergunta aqui no nosso chat, para que a gente possa estar respondendo, porque a grande preocupação dessa live de hoje, justamente, é o emprego regional. E aí o Fábio colocou muito bem que não se trata somente do emprego, mas também tem a questão ambiental, porque com a plataforma de petróleo aqui, ela não vai sair daqui. A plataforma vai continuar aqui no campo aqui na Bacia de Santos e não vai sair daqui, certo? Não vai ser transferida, porque o petróleo está aqui. Então as pessoas são transferidas para o Rio de Janeiro. Aí daqui a pouco eles vão justificar a transferência da base da Petrobras para lá, porque vão falar que todo mundo está lá e a base não tem sentido de ficar aqui. Nós vamos ganhar nada e aí o ônus fica no nosso quintal aqui, no nosso praticamente em frente da Bacia de Santos. Quando tiver qualquer tipo de acidente ecológico, quem vai pagar o ônus é nós. E sem ter nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de royalties, que o royalties justamente é para isso, para preparar a cidade para qualquer coisa, até para investimento também, no sentido do emprego. Então, a gente percebe que é a luta que é de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Você pode contar com a gente, Fábio, e acho que com certeza a gente tem que multiplicar essa live, tem que chegar e compartilhar para os seus amigos, saber o que está acontecendo esse sucateamento na Petrobras, e você fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na calada da noite, no meio de um Covid. E eu queria que você retomasse aí a sua fala e que você pudesse explicar se é possível reverter essa situação. Como que a gente pode reverter isso? Como a gente pode ajudar para reverter essa situação? Chico, a gente vai reverter isso com muita pressão política. É isso. A Petrobras ainda é uma empresa estatal de economia mista e tem, sim, uma das obrigações sociais. Ela ainda tem É que, infelizmente, hoje, o presidente da Petrobras, quando sentou na cadeira, o Castelo Branco, ele falou, não é fake news, não é mentira, só procurar aí, YouTube, tudo vai ver, o sonho dele é privatizar a Petrobras. Ora, como que o cara desse senta na cadeira da Petrobras e fala que o sonho dele é privatizar, encolher esse tesouro que é do povo brasileiro, né? É um absurdo. E dentro disso, por que a pressão popular? Porque é o seguinte, a gente falou no macro, agora a gente chegou... É bom falar do macro primeiro, para depois a gente chegar no nosso quintal aqui. Então, eu quis, nas minhas primeiras intervenções, falar que isso é um problema do Estado de São Paulo, em relação ambiental, em relação ao status por Estado de São Paulo de sediar o pré-sal brasileiro. Pô, isso é maravilhoso. A gente não tinha nada na década de 90, tínhamos uma plataforma de gás aqui só, né?
não tínhamos nada. Hoje nós já produzimos 10%. O estado de São Paulo hoje é um grande produtor de petróleo e precisa estar fazendo parte. E por uma questão de desejo, é só começar a explorar mais ao sul aí que os volumes vão aparecer. Então, agora no micro, o que quer dizer o fechamento desse prédio, né? Além dos 900 e poucos trabalhadores da área operacional, mais os geólogos e engenheiros de campos que já não estão mais lotados aqui no prédio, nós temos todo um suporte administrativo, na ordem de 500 trabalhadores aí próprios. Mas nós temos outros 1.000 trabalhadores terceirizados. Esses 1.000 trabalhadores terceirizados prestam serviço para a Petrobras, através das empreiteiras e tudo, e com certeza vão perder seus empregos se fecharem esse prédio. Sem falar em todo o problema econômico que nós vamos ter, porque vocês sabem que o Valongo ele foi revitalizado, né? Então, foram várias dezenas de restaurantes, de empreendimentos que investiram, pessoas, microempresários que investiram suas finanças para poder estar usufruindo aí de estar servindo alimentos para esses trabalhadores, porque não vão em casa, porque o horário de almoço é curto, e tudo isso vai ser perdido. Os empregos indiretos, pessoal de transporte, táxi e tudo mais, a situação imobiliária, porque, de cara, nós já estamos falando aí de que, se os petroleiros forem locados para o Rio de Janeiro, nós estamos falando de mais de 1.000 pessoas que vão deixar a cidade, ou os imóveis vão ficar ociosos, ou se tem um aluguel, vai dar um problema, um impacto também imobiliário. Sem falar da geração de impostos, né? Que a cidade também vai ter esse impacto. Então, quer dizer, é um prejuízo muito grande para algo que já está estabelecido. E está estabelecido num lugar estratégico. Não foi um erro, deixar claro aqui, pessoal, não foi um erro instalar a sede do pré-sal no estado de São Paulo e na cidade de Santos. Não foi. Porque já falei no bloco anterior que, geograficamente, São Paulo está no meio. Então, lógico que foi escolhido. O prédio já está aí, o prédio é próprio. Não é alugado. Né? O aeroporto de Itanhaém também está ali, pronto para servir também. Outra coisa, se o pessoal achar, não, o tempo de voo de Itanhaém até o norte do estado de São Paulo é ruim, o governador tem que se mexer, então vamos dar uma força lá no aeroporto lá de Caraguatatuba. Se eu não me engano, em Ubatuba tem um aeroporto, em Ubatuba. Vamos dar um reforço lá, mas o pré-sal e a sede do pré-sal vai ficar no estado de São Paulo. Por isso que esse movimento tem que ser popular e político. E nós estamos aí conversando com os deputados, os nossos amigos, que a gente tem deputados que a gente jogou a demanda, né? Queria mandar um abraço para o Zaratini, a gente conversou com ele, e ele está correndo atrás, está fazendo um reboliço lá no Congresso. O Chico também deu uma força na Câmara, né? Já saiu um documento, só que é o seguinte, a gente não pode ficar contente, porque a Petrobras ela é campeã nisso. Ela é capaz de mandar um documentozinho bonitinho, falando que, veja bem, não é assim, como falou para os trabalhadores, e também numa nota que ela soltou para a tribuna, dizendo que apenas 20% desses trabalhadores moram aqui em Santos, e que já não embarcam mais por aqui, porque os embarques em Jacarepaguá, mas nessa nota não fala que deixou o caos lá em Itanhaém, porque ela escolheu não operar mais lá. Veja bem. E agora ela vai chegar e falar assim, não, mas isso não paga nada, porque os embarques já são lá em Jacarepaguá, sempre foi, né? Lá em Jacarepaguá, e não quer dizer nada, só que ela queria dar calote, ela não queria mais pagar isso o traslado para os trabalhadores, ela queria não pagar mais os adicionais, só que o sindicato entrou, o corpo jurídico, e nós resolvemos o problema liminarmente, esse problema. Só que o petroleiro não acabou com a luta porque resolveu o problema da situação do transporte, porque o problema do petroleiro é o problema do setista. Nós queremos que a Petrobras se mantenha aqui, porque a gente sabe da importância dela. E por isso que hoje nós fizemos o ato, mesmo teoricamente tendo resolvido o problema dos petroleiros. A ideia da empresa perdemos na justiça, deve ter mandado, o Chico depois pode falar. Eu acho que mandou um documento bonitinho lá para a Câmara. Mandou, né, Chico?
Mandou, depois tu fala. Boa, não, veja bem, não é assim, já os embarques já não são aqui, e que não existe aí, a possibilidade disso. Pô, se eu não tenho mais engenheiro de campo, se eu não tenho mais geofísico, não tenho laboratório de geologia, e os operadores não são mais lotados aqui, eu vou manter esse elefante branco para quê, pô? Eu queria, Fábio, assim, primeiramente eu queria parabenizar, cara. Parabenizar a luta dos petroleiros. Sempre foi uma categoria guerrida, né? E você está mostrando não só você, como representante aí, como petroleiro, trabalhador, mas todo o sindicato, toda a organização petroleira, no sentido de você não ficar satisfeito somente com a questão trabalhista. Você acabou de falar uma situação que é isso que na Câmara foi debatido, porque não importa, a empresa vai fazer uma nota que os petroleiros não vão ter prejuízo, vão manter os adicionais, que o pessoal vai ter a transferência de adicional, vai morar lá e tal, mas não se trata disso, se trata de algo bem maior, se trata da economia local, se trata de você, futuramente, a empresa não achar mais estratégia de ficar em Santos, ficar no estado de São Paulo, porque ela já faz a operação lá fora, em outro estado. Então, se trata de você abrir a porteira, como se diz, que eles falam, abrir a porteira, vai passar o boi todo, é isso que eles estão querendo colocar, nesse sentido, no Covid, jogar tudo que não presta, para que as pessoas fiquem quietas, ninguém fala nada, e vocês estão de parabéns pela luta. Eu acho que a Câmara vai estar junto com vocês, inclusive, vários vereadores falaram sobre isso, o vereador Ademir Pestana também mandou uma moção onde todo mundo assinou. Então, assim, você não está sozinho, não é só... Eu acho que é essa a importância da coletividade, a gente pensar na cidade, na região como um todo, na questão econômica, que você mesmo falou, que o comerciante ali do Valongo, ele se investiu. Ele investiu bastante para estar ali, para ter aquela economia girando, e cada vez diminuindo o número de pessoas ali, ele vai fechar as portas. Nós estamos vendo vários comércios fechando a porta por conta do Covid. E só está mais agravando ainda essa curva do desemprego na nossa região. Porque quando fala, ele foi transferido, mas não teve desemprego. Porque o discurso dele vai ser esse. É isso aí. Mas o desemprego vai ter onde fica aqui, onde não tem mais economia rolando. Não foi o desemprego que causou em Itanhaém, quando eles optaram de não usar mais o aeroporto, depois de ter gastado grana, assim, milhões, 14 milhões de lá foi investido, e agora, do dia para a noite, não quer mais operar lá. Então, não é a questão de somente você manter o emprego do petroleiro, manter emprego também com os seus benefícios, mas a sua luta que eu estou vendo, a luta é da região da cidade, é da cidade de Santos, de Cubatão, de São Vicente, todos aqueles que realmente o trabalhador direto ou indireto que depende dessa economia da Petrobras. Então, você fez aqui a sua intervenção, falou muito bem no sentido da luta, que é uma luta do trabalho, mas uma luta justa por geração de emprego geral, de maneira geral. Então, eu queria, assim, parabenizar mesmo a luta de vocês, estamos juntos nessa luta, e, assim, com certeza você vai ter o nosso apoio da Câmara, vamos fazer com que reverta essa situação, porque não dá para, talvez judicialmente, vocês estão tomando as medidas cabíveis, mas politicamente, eu acho que cabe o governador do estado de São Paulo entrar nessa luta também, porque vai perder muito. Quando começar a explorar os postos de petróleo aqui do sul, e com certeza, quando começar a jorrar muito petróleo ali, vai ver quanto dinheiro a gente vai perder de royalties quando lá na frente a gente perder esse bonde da história. Isso é um bonde da história. Se você não intervir agora, com certeza lá na frente a gente vai chorar. E eu acho que a cidade de Santos e toda a população da Baixada Santista tem que incorporar essa luta junto com vocês. Como eu falo da luta do Porto, que estão querendo sucatear o Porto para privatizar. Nós temos que estar juntos nessa luta. Fábio, te agradeço muito aqui a tua presença, né, pela tua explanação, pela a sua riqueza de informação que nós temos aqui. Vou chamar você mais uma vez para a gente falar sobre a questão do PDZ, da plataforma da Petrobras aqui em Cubatão também, que eu acho que dá um caldo, porque estão querendo mexer com o Porto, querendo mexer também com a plataforma aqui de Cubatão, aqui da Alemoa, né? O terminal de Alemoa. O terminal de Alemoa. É outro problema. É outro problema. Eu queria falar contigo, mas não vai ter tempo para falar agora. Eu queria agradecer, eu queria que você fizesse suas considerações finais, para que a gente possa realmente... você que está aqui na nossa live, compartilha aqui, ó, Naira Alonso, o Bartolomeu, o Biraí, vocês que estão acompanhando agora,
que você possa compartilhar toda essa live, toda a informação que o companheiro Fábio Melo trouxe para nós sobre a Petrobras e o risco que tem de ter um desemprego em massa em cadeia em toda a região da Baixada Santista, sem falar em conta de perder os royalties se a plataforma, se o escritório sair daqui da Baixada aqui de Santos. Então, você compartilhe, dê lá para que seus amigos possam também assistir essa live, e não esqueça também de compartilhar aí lá o nosso Instagram, que é Chico_Setaporte. Fábio, suas considerações finais. Chico, eu só tenho a agradecer a mais esse canal aí de comunicação, fora a luta que você faz lá na Câmara, agora mais essa oportunidade de a gente estar falando com o seu público, o público do Porto, né? Que a gente sabe o quanto luta, o quanto lutou e quanto tem que lutar ainda, mediante a todos os ataques que sofreram no passado, né? E sofre até hoje, né? Então, hoje a gente está nessa briga pela nossa região. Nós estamos aqui por Cubatão, Praia Grande, Santos. Esse movimento não pode ser um movimento da cidade de Santos, porque muitos trabalhadores que trabalham lá no prédio moram em Cubatão, né? Muitos trabalhadores moram em São Vicente, Praia Grande, né? E aqui a gente cedia. Então, esse impacto vai ser para geral. E antes, só para acabar, o pessoal de Itaém sabe que quantos mecânicos, instrumentistas, eletricistas que trabalhavam no regime offshore para as terceirizadas da Petrobras, né? Na manutenção, aquele serviço que era terceirizado e tal, a parte... Eles não, quando parou os voos aqui, as empresas manteram os contratos a força, porque o custo ficou muito alto de mandar o cara para o Rio de Janeiro. E quando acabou o contrato, tchau, um beijo. E hoje, antigamente não, tudo era perto. Então as empresas vinham para cá porque a logística era próxima, o embarque era por onde? Por Itaém. Agora, aonde que eles pegam essas mãos de obras secundárias, né? Para parte de hotelaria e tudo mais? Não é mais aqui na nossa região. Então, não só o impacto lá com o fechamento do aeroporto de Itaém foi gigantesco. Foi gigantesco. O prefeito fez uma nota lá na tribuna, eu esqueci a data, mas é só procurar aí depois aí, quem quiser, que tiver interesse. Foi numa quinta-feira que saiu essa denúncia. Ele falou que está aberto aí de novo, para que pronto para sediar, só que ele teve um momento ímpar no passado e não atuou, mas nós estamos para ajudá-lo também nesse momento agora, porque eu acho que nunca é tarde, eu acho que tem que se esforçar para que São Paulo não deixe de ser a sede do pré-sal. É essa a nossa bandeira, eu acho que essa é a bandeira de todos aqui do estado de São Paulo. Já estamos aqui, está consolidado, o empreendimento está aí, está funcionando, certo? Nós temos que ficar aqui, por isso que hoje, mesmo depois que a justiça, no quesito trabalhista, resolveu parte dos nossos problemas, graças a Deus, né? E ao empenho aí do jurídico do sindicato, mas o problema não acabou. Né? Nós temos um compromisso aí com a população de Santos e temos que fazer esse alerta, porque o impacto vai ser irreversível. Né? Onde que nós vamos ter um grande empregador? Já visto o que está acontecendo nas Minas, né, Chico? As Minas é um grande exemplo, mas vamos deixar para para uma próxima conversa, senão a gente fala tudo hoje e o Chico não me convida mais para mim vir aqui. Então depois a gente conversa, para não estourar o tempo e tudo, a gente conversa numa outra oportunidade. Eu fico muito agradecido e estamos aí para a gente estar colaborando aí com a população santista, nesse momento de muita apreensão. Peço aí, a gente, cada vez o Covid está chegando mais próximo, aquele que não acreditava, né? Está chegando no vizinho, no parente, no compadre. Não é uma gripezinha, pessoal. Vamos se cuidar, vamos usar as máscaras, vamos usar o álcool gel, vamos com calma, né? Porque o que vale mais é a nossa vida. E por isso, nesse momento tão difícil, a gente vê uma manobra de um grande empregador, né, que vai causar ainda mais um estresse para a nossa região sem necessidade. É de muita crueldade da gestão da Petrobras estar colocando esse tipo de discussão para a cidade de Santos. Eu não podia acabar a live sem falar dessa falta de humanidade, que a Petrobras ela não tem por que sair
daqui para dar um pouquinho mais de lucro para o acionista, porque não dá prejuízo aqui. Essa diminuição de custo vai sobrar o dinheiro para alguém, para o acionista, mas aos custos de quem? Do Santista, que vai ficar desempregado, do empreendedor, o restaurante dele vai fechar. Pô, vamos parar com isso, né? Tem limite, o lucro, o capital tem limite, por isso que nós estamos aqui conversando com isso, e o alerta é esse, e aí vai o Castelo Branco, um pouco mais de humanidade, né? Vamos entender a responsabilidade da cadeira que você senta, que não é só maximizar lucro para acionistas, não, tem que entender que a Petrobras ela pode sim ser uma empresa que, na verdade, aonde ela chega, ela abençoa a população, porque os recursos não são dela, são recursos naturais, recursos aonde que o Brasil teve a sorte de ter, e antes de você fazer parte da Petrobras, os técnicos, nossos geólogos, nossos engenheiros, aceitaram o desafio, e você recebeu esse pré-sal aí, agora quer acabar com tudo? Fica aí o recado para o Castelo Branco. Te agradeço, Fábio, mais uma vez. Vai ser convidado mais uma vez para a gente fazer um outro debate sobre a questão do terminal de Alemoa. Eu acho que é importante o seu recado, as pessoas aqui estão parabenizando aqui a live, da forma que você está explanando para poder abrir os olhos da população da região. Muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem o que está acontecendo, né? E a gente fica na mídia convencional, muitas vezes a gente não consegue tanto espaço, e aqui o espaço está aberto para você, para a sua categoria, o que você precisar, a gente vai estar divulgando nos nossos WhatsApp, nos Facebook, compartilhando no Instagram, para que nós possamos ter voz e expandir essa ideia, e a Petrobras é nossa, os trabalhos é nosso, e temos que lutar pelo emprego da Baixada Santista, e eu queria parabenizar mais uma vez você e seu sindicato pela luta. Tamo junto, até a próxima. Obrigado, Chicão, até mais. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Vamos lá, pessoal. Agora nós temos aqui, vamos fazer um relato aqui, tá vendo? Uma boa reflexão aqui do Fábio Melo, onde falou dos riscos que a Baixada pode correr de tanto desemprego que pode acontecer indiretamente. O sindicato conseguiu lá eliminar para que não tirasse os direitos trabalhistas dos transferidos para o Rio de Janeiro, mas fica aqui menos pessoas consumindo, a questão do aeroporto de Itaém, que muitas pessoas não sabiam, que foram fechadas arbitrariamente, e ali tinha um comércio, hotelaria, ao redor tinha também as empresas de manutenção das plataformas, que se instalaram na nossa região por ser mais fácil a locomoção, e nós estamos perdendo isso aos poucos. Praticamente um grande desemprego na Baixada, e nós temos que lutar contra o desemprego. Então, eu queria passar aqui muito rapidamente, já nós estamos indo para o final da nossa live, mas eu queria deixar de passar os nossos requerimentos, nossos trabalhos, que nós fizemos um requerimento sobre a questão do transporte público de Santos, onde nós, essa semana, no dia 15, a segunda vara da Fazenda de Santos pediu bloqueio de 3 milhões da aviação Piracicabana, porque ela não estava com 100% da frota no dia 12. Então, a multa foi de R$10 mil por cada ônibus que estava ausente circulando na frota. Então, essa multa ela é uma alerta que praticamente, se ela for reincidente, com certeza vai aumentar. E nós fizemos aqui um requerimento perguntando sobre o prefeito para que esse contrato seja encerrado. É inadmissível ter um transporte tão caro como o nosso, R$4,65, um dos mais caros do nosso país, e não ter, num momento como esse, que foi colocada aí a retomada do comércio, não ter a devida cuidado ao passageiro, ao munícipe, e você ter as pessoas aglomeradas, praticamente passando o maior sufoco para voltar a trabalhar, sem contar que você está propagando essa pandemia e a responsabilidade civil que essa empresa devia ter também. Então, nós pedimos o cancelamento desse contrato e pedimos também a responsabilidade daqueles gestores que não tinham fiscal suficiente para fiscalizar essa arbitrariedade dessa empresa, que é a aviação Piracicabana. Tinha feito já vários alertas na Câmara, vários requerimentos para que tivesse, primeiro, protocolo da questão do transporte urbano para vir os protocolos de abertura de comércio. Teve várias exigências para abertura do comércio, álcool gel, aflição de temperatura, tapete, enfim.
distanciamento entre um cliente e outro, e o transporte. Cadê o protocolo do Covid do transporte? O prefeito não fez o protocolo. Então, ficou essa bagunça aqui, o promotor aqui deu a multa e vamos estar cobrando aí para que essa empresa realmente se responsabilize pelos danos causados na nossa cidade. Outro requerimento importante que a gente fez também, que eu fiquei sabendo, fizemos uma reunião essa semana passada, das trabalhadoras, aquelas trabalhadoras que fazem a manutenção dos cemitérios da nossa cidade, é como se fosse trabalho doméstico. Ela faz a limpeza da campa, tem sua clientela, já tem isso há mais de 20 anos, já tem esse trabalho, e as trabalhadoras foram proibidas de fazer esse trabalho por conta do Covid, e a prefeitura contratou uma empresa terceirizada. Então, me perguntaram, se a empresa terceirizada pode fazer, por que a gente não pode fazer? E era o único ganha-pão dessas trabalhadoras que se reuniram ali no Saboó, me ligaram, pediram uma reunião, eles fizeram uma reunião à distância e foi colocado esse requerimento perguntando a possibilidade, já que elas estão, e elas são cadastradas nos cemitérios da cidade, então, já que elas não podem trabalhar, se a prefeitura vai dar algum rendimento para ela, algum subsídio para ela, uma cesta básica, um valor de apoio para que ela possa somente sustentar, porque elas estão sem nada há mais de 40 dias, aí está indo para 60 dias sem ganhar nada, porque são trabalhadoras domésticas, ela faz a manutenção e não está proibido de trabalhar, e aí não se resolve. Então, se coloca uma regra como trabalhar, e para que elas voltem a trabalhar e que possa ganhar seu sustento fazendo a manutenção das campas no cemitério da nossa cidade. Então, foi vários requerimentos, eu queria dar esses 2 requerimentos. Tem o requerimento da cultura também, que a cultura também tem sofrido bastante, os agentes culturais, e nós estamos pedindo aqui para que a Secretaria faça uma reunião geral, né, à frente da cultura, com o Conselho. Já falei com o companheiro Caio do Conselho, a gente quer fazer uma grande reunião para poder ver de que maneira a Secretaria pode estar dando apoio para os agentes culturais da nossa cidade. Também está passando, praticamente vai ser o último a abrir espetáculo, isso aí vai ter um dano muito maior financeiro, e nós precisamos ajudar e dar apoio para esses companheiros e companheiras que faz a alegria da nossa cidade. Então, eu queria passar esses 3 requerimentos e dizer da importância de você estar compartilhando nossa live, colocando seus comentários, para que nós possamos propagar essas informações. Também curta nosso Instagram, Chico_Setaporte, e os assuntos que a gente tem abordado aqui, assuntos interesse de todos. A semana passada agora, essa semana nós fizemos na terça-feira um assunto sobre meio ambiente, onde o professor Jeff, ele falou muito bem sobre a questão do incinerador no Sítio das Neves, que a prefeitura está querendo implantar, o prejuízo ambiental para a nossa cidade, para a nossa região. E aí nós temos que propagar essas lives para que todos saibam qual vai ser a nossa luta, qual é a nossa luta dentro da Câmara Municipal. Então, queria agradecer a presença de vocês todos, que vocês fiquem com Deus, que vocês fiquem em casa, que se não são trabalhos essenciais, fiquem em casa, que saia de casa, mas saia protegido, com máscara, álcool gel, e que vocês possam realmente, a gente possa passar tudo isso depois, a gente fazer grande festa, grande reunião, porque com certeza todos nós estamos passando em casa apreensivo com tudo que está acontecendo. Cada dia aumenta mais o número de contaminados, já passou 7 mil aqui em Santos de contaminados. A gente tem que ficar muito alerta e ter muito cuidado. Lá na Câmara a gente está fazendo nosso papel, mas vocês também podem fiscalizar e mandar para nós as suas reivindicações. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração, até a próxima.